Oi, 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 oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação. Tenho aí 10 anos de experiência na área de recursos humanos. Hoje eu tenho uma empresa, né, uma consultoria que atende empresas aqui da minha região e também de todo o Brasil. E sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa aí no ramo de educação que promove cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Então, hoje nós vamos falar de parecer, que é extremamente importante, né? Partindo do pressuposto de que nós realmente queremos deixar o nosso RH estratégico. Eu trago muito aqui, né, como profissionalizar a sua entrevista, mas o parecer é uma etapa extremamente importante que traz, primeiro, segurança para a nossa área, profissionalismo para o que a gente está fazendo, credibilidade para o RH, continuidade no processo de maneira assertiva para o próximo líder que vai conhecer aqueles candidatos, formalização de coisas importantes, né? Proteção de dados, enfim, tem muitas coisas que a gente vai falar hoje com relação ao parecer, tá? Quando a gente pensa em parecer, a gente sempre pensa em parecer psicológico. Acho que essa palavra parecer, ele nos remete, né, essa outra palavra que é mais do nosso senso comum, tá mais no nosso subconsciente, que é o parecer psicológico. Então, é muito importante a gente entender a diferença entre essas duas coisas. O que eu vou falar aqui hoje com vocês é um parecer que é utilizado, né, dentro aí do modelo de gestão de pessoas por competências. Quando a gente pensa em parecer dentro do modelo de gestão de pessoas por competências, a gente está pensando em um documento onde a gente vai formalizar aspectos importantes daqueles candidatos finalistas. Então, vamos pensar aqui numa cronologia de processo seletivo para vocês se situarem, tá? Então, eu tenho, né, a abertura da minha vaga, então eu vou abrir uma vaga, alguém vai abrir comigo, um gestor ou um cliente, caso você seja um consultor. Essa vaga vai ser aberta. E aí você vai começar o seu processo seletivo, né? Você vai, enfim, anunciar aquela vaga, você vai ter os currículos, você vai agendar as entrevistas, você vai depois aplicar a etapa de avaliação e no final você vai selecionar aqueles candidatos que chegaram, finalistas que se enquadraram em todos os requisitos que você buscou, e você vai então fazer o parecer. Lembrando que o que eu sugiro que vocês façam, né, antes do parecer, não é minha intenção entrar aqui em processo seletivo hoje, a gente ainda vai falar desse tema, mas o que eu sugiro que vocês façam é: vou anunciar a vaga, eu vou pensar onde eu devo anunciar aquela vaga. Lembra que eu falei? Não seja um profissional replicador, seja um profissional de análise que pensa. Então, a customização, a flexibilidade mesmo de cada processo ser diferente é muito importante. Por quê? Eu devo pensar até nas plataformas que eu vou anunciar. Eu anunciar uma vaga de estágio é diferente de anunciar uma vaga de diretoria. Aonde esse público está, né? Aonde que o meu público dessa vaga vai estar? Vai estar num grupo do Facebook? Não sei. Vai estar num grupo do LinkedIn? Não sei. Aonde que essa pessoa, esse potencial candidato vai estar? Isso me dá uma visão de quais são as melhores plataformas de eu poder anunciar aquela vaga. Além disso, é importante eu pensar na linguagem que eu vou usar para atrair os candidatos para aquela vaga. Muitas vezes a gente quer atrair não só pessoas que estão ali clicando em todas as vagas e já ativamente procurando. A gente também quer atingir pessoas que estão lá de bobeira e que se interessem pela vaga de alguma forma, né? Que estão trabalhando ou que não necessariamente estavam buscando algo naquela área. Então é importante vocês entenderem que eu preciso também pensar na linguagem, né? Ou seja, eu uso uma linguagem mais jovem. O que os jovens estão buscando hoje nas empresas que a minha empresa tem? Ah, minha empresa mexe muito com tecnologia e tudo mais, então eu vou reforçar isso, né? Enfim, eu vou colocar na minha vaga realmente o que fica mais atrativo para aqueles candidatos, tudo bem? Ok. Fazendo isso, anunciando a vaga, eu vou triar
A minha triagem vai ser da forma que, enfim, você define aí dentro da sua empresa, vai ser conforme o que fica melhor para você. Cada vaga, né? Cada pessoa tria de um jeito, por sistema, por software, por e-mail, enfim, a sua forma de triar que está funcionando, você mantém. Lembre-se sempre de, na triagem, focar nos requisitos técnicos, porque não tem como a gente avaliar requisitos comportamentais na triagem, mas atenha-se aos requisitos técnicos que a vaga exige. Não fica daquele jeito, esse aqui entrega muito, esse aqui tem muito mais do que eu estava pensando, então eu vou também procurar outros candidatos que estão assim. Então não burle o que você inicialmente mapeou para a vaga. Se atenha ao que realmente a vaga precisa, para que você dê oportunidade de conhecer candidatos diferentes e conhecer a parte comportamental desses candidatos, tá? Feito isso, você vai para a entrevista. Minha sugestão, como sempre, quem já me acompanha aqui sabe, que é fazer um processo de recrutamento e seleção por competências. Então, você vai mapear as competências, você vai selecionar as perguntas por competências daquele cargo, você vai analisar aquelas competências durante a entrevista. Então, a ideia é que esse processo aconteça dessa forma. E aí, você vai para a etapa de avaliação. Na etapa de avaliação, aí é onde a gente entra aqui na parte efetiva, né, anterior ao parecer. Você tem duas vertentes, né, duas formas de encarar essas avaliações. Se você é psicólogo ou psicóloga, você pode, né, aplicar testes psicológicos. Então, aí você pode ir por uma linha de avaliação psicológica, né? Aplicar testes psicológicos dentro do que a vaga exige. Então, se você quer aplicar se precisa de raciocínio lógico, você pode aplicar um G38, um G36, um R1. Se você quer avaliar atenção concentrada, você pode aplicar um AC, um D2. Se você quer avaliar, sei lá, produtividade, você pode aplicar um palográfico, né? Se você quer analisar personalidade, você pode aplicar um QATI, né? BFP, né? Enfim, tem vários que você pode aplicar. Agora, se você não é psicólogo e nem psicóloga, não significa que você não vá fazer essa parte de avaliação. Você vai sim, só que você vai utilizar outros instrumentos. Né? A diferença é entre testes psicológicos e ferramentas de assessment. Então, você vai aplicar a ferramenta de assessment. Você tem várias opções como profissional que não é psicólogo. Você tem a opção de DISC, você tem a opção de Enneagrama, você tem a opção de grafologia e vários outros testes que você pode aplicar, tá? Ok, então, aplicou a etapa de avaliação, seja ela comportamental ou comportamental mais técnica. Nunca você vai deixar a avaliação comportamental, mas você pode optar em incluir uma avaliação técnica, que é um teste técnico, né? Então, vamos supor que a vaga exija conhecimento avançado de Excel, você pode aplicar um teste de Excel. Se a vaga exige um conhecimento de fluência em inglês, você pode aplicar um teste de inglês. E assim por diante, tá? Você pode pensar também em testes técnicos que sejam importantes para aquele momento, dentro do que a vaga exige, e lembre-se sempre de ser justo no critério que realmente a vaga precisa, tudo bem? Feito isso, né? Feito todas essas etapas, você vai selecionar os finalistas. Eu sugiro que seja aí entre 3 a 4 finalistas, mais do que 5 fica complicado, para mim já não faz mais sentido, porque você vai ali estar aprovando para uma última etapa. Muitas pessoas, isso confunde a pessoa que vai tomar a decisão. Então, lembrem-se, sempre vai ter alguém que vai tomar a decisão, seja o cliente, se você for um consultor externo, né? Ou seja, um gestor interno, caso você seja um RH interno. Então, aquele gestor que solicitou a vaga, ele vai ter a palavra final de, olha, eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele outro, eu quero conhecer outros candidatos. E o cliente também. Então, nesse momento, você não é a pessoa que vai estar tomando a decisão de aprovar alguém. Você vai estar tomando a decisão de aprovar alguns que vão para a etapa final. E aí, tem que ser aqueles candidatos que você pensa assim, qualquer um desses que for selecionado, eu tô feliz. Qualquer um desses que o gestor escolher, tá ótimo. Todos eles estão dentro do perfil comportamental,
todos eles estão dentro do perfil técnico, todos eles estão dentro do perfil organizacional, que é a cultura da empresa. Todos eles vão se encaixar bem na cultura. Ou seja, todos eles estão aprovados pelo RH. Chegado nessa etapa, então, você vai selecionar ali entre 3 e 4. Como eu disse, mais do que 5 fica complicado, porque o gestor vai ficar confuso, vai ficar sem saber quem escolhe, porque você vai estar dando muita opção. Então, não caia nessa armadilha para você mesmo, né? Porque ele vai jogar para você, quem que você acha? E aí vai virar aquela confusão. Então, capacite o seu gestor para ele saber tomar uma escolha firme e passe para ele candidatos, opções, mas ainda opções restritas para que ele não se confunda. Menos do que 3 é só se você realmente estiver fazendo um processo seletivo extremamente complicado. Existem aquelas vagas que são muito restritas de achar candidatos, né? Que são muito específicas. E aí, nesses casos, sim, às vezes você só vai encontrar 1 ou 2 candidatos que estão dentro do perfil, e isso precisa estar alinhado com o gestor, né? Que para não perder esses candidatos, né, é importante que ele já entreviste. Enfim, já estou entrando em temas aqui que nem é o tema de hoje, mas só para fazer essa revisão de até chegar no parecer. Selecionei esses candidatos finalistas, eu preciso fazer o parecer deles. Para encaminhar esses pareceres pro gestor ou pro dono da empresa, caso você seja um consultor externo, para que ele olhe para aqueles pareceres e quando ele receber esses candidatos ali, ele já tem aquelas informações em mãos, né? Então, a ideia não é que ele pegue esses pareceres e selecione. Ah, eu só quero conhecer esse. Não, a ideia é que ele conheça todos e que depois ele, né, sinta a impressão que ele teve sobre aquilo, mas já com todas as informações importantes em mãos. O que isso traz de benefício para o RH? E aí é onde a gente vai entrar. Parece que é aquele tipo de coisa que dá muito trabalho e que vai dar muito trabalho e isso vai ser bom só para o gestor, só para a empresa? Ah, eu só vou estar facilitando a vida dele para a entrevista dele? Não. Não é só para isso que o parecer existe, né? O parecer ele existe também para proteção do RH, para trazer credibilidade para o que a gente faz e para trazer visibilidade para o nosso processo como especialistas. Então pensa só, o que você acha que traz mais credibilidade para o processo? Que visão vocês acham que os gestores da empresa, que as pessoas da empresa vão ter com relação ao processo seletivo do RH? Nesses 2 cenários, eu viro para o gestor e falo, consegui os finalistas, enviar os currículos e você agenda as entrevistas. Aí depois o gestor tem que ficar te perguntando, o que você achou dessa pessoa? Mas assim, eu senti que ela era um pouco mais fria, o que você achou disso? Às vezes o gestor nem pergunta e ele toma uma decisão equivocada, porque ele interpretou que aquela pessoa era fria, e na verdade porque ela tem uma personalidade mais introspectiva ou estava nervosa. A análise comportamental é sua. Você não pode deixar isso para cima do gestor e nem que ele fique te perguntando. Então, esse quesito aqui descredibiliza o RH e principalmente permite que os gestores fiquem se metendo, né? Fiquem com as portas abertas, sintam-se à vontade para se intrometer no processo. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando. Elises, nossa, é muito difícil, os gestores, eles ficam o tempo inteiro, inclui essa pessoa aqui, que é indicação. Ah, não, eu quero conhecer só esse fulano. E eles ficam se intrometendo, querendo mandar no processo, querendo ter voz mais ativa do que o RH dentro daquele processo. Dentro disso, né, tendo esse procedimento, você vai conseguir argumentar, né? Dentro do seu parecer, você vai conseguir argumentar de por que aquele candidato ele é indicado e de por que um determinado candidato não é indicado. Então, vamos supor que entre ali no processo seletivo uma indicação do gestor, do CEO, de quem quer que seja. E aí você se vê ali numa posição, você tem que incluir aquela pessoa no seu processo seletivo. Tem problema incluir aquela pessoa no seu processo seletivo? Não. Mas ela vai passar por todos os critérios e todas as análises que todos os outros candidatos vão passar, ok? E aí, chegou-se à conclusão de que aquele candidato não é o mais indicado para a vaga, você ter o seu parecer para aprovar. E não é a sua opinião, eu acho que ele não se encaixa, eu senti que não é a pessoa certa. Esse tipo de argumento não vale para trazer credibilidade para o que a gente faz. Quem é a pessoa especialista em processo de recrutamento? É você, sou eu, é o RH.
Então, as outras pessoas, os gestores, têm que ver o RH como especialista. Como trazer esse posicionamento de especialista? É eu ter ali um momento de dar o feedback para o gestor com todos os tópicos de análise para ele entender o que eu analisei, para ele entender como funcionou o processo, para que ele saiba que não é simples o que a gente faz, que é sim estratégico, que é complexo, que demanda tempo, que demanda assertividade, que demanda conhecimento. Então, se eu tenho um parecer que traz essa credibilidade para o processo, isso ajuda muito na imagem do RH, blinda para que os gestores fiquem se intrometendo demais no processo, traz um procedimento, uma forma de se fazer que passa a ser respeitada e ainda nos protege. Então não vai ter mais aquela situação de entrou um candidato ruim, né, porque foi uma indicação, ou o gestor deu uma forçadinha e depois a culpa é do RH. Quando a pessoa deixa de dar resultado, a culpa é do RH. Porque ali no parecer você vai deixar a sua conclusão. Você vai colocar aqui, ó, eu estou passando para a próxima etapa, porque foi uma indicação XYZ, mas, de acordo com a avaliação do RH, essa pessoa tem isso, isso e isso, ela não se encaixa nesse quesito, tem chance de dar esse problema, essa produtividade, enfim, o que você analisar vai estar lá. Então, depois não existe que é culpa do RH, porque está lá no parecer. Né? Eu passei por uma situação parecida com isso, né? Até já contei essa história aqui, quem me acompanha há algum tempo sabe, mas eu estava fazendo uma vaga de diretor comercial, e o dono da empresa chegou em mim e falou assim: Elisandra, inclui esse candidato aqui no processo, que foi uma indicação que eu tive de um colega, ele já trabalhou nessa área, tem um currículo muito bom. E eu falei, ok, vamos incluir ele no processo, a gente incluiu ele no processo, ele foi analisado, como todos os outros candidatos. E no final da minha análise, eu cheguei à conclusão de que não era o melhor candidato para a vaga. E nem é que ele não era o melhor, mas eu cheguei à conclusão que ele estava reprovado, de fato, por conta de questões comportamentais, por conta do que a vaga queria, da cultura da empresa, do jeito do dono, né? Da personalidade do dono, já que eles iam ter contato direto, líder e liderado. Eu expus tudo isso no meu parecer de forma detalhada, com muito critério, porque eu sabia que tinha sido uma indicação importante para ele. E ele, mesmo assim, decidiu ir contra o meu parecer. Ele falou assim: Elisandra, eu entendo tudo isso que você falou, mas eu quero arriscar. Por minha conta em risco, eu quero arriscar, porque o currículo é muito bom, porque a indicação foi muito boa, porque a referência foi muito boa. Ok. Eu deixei claro, falei, tudo bem, se você quer arriscar, tá tudo certo, né? A decisão é sua, você é o dono da empresa, o que você precisar de mim para treinar essa pessoa, enfim, eu tô à disposição. Mas é importante que eu frise para você algumas preocupações. E eu frisei coisas que já estavam no parecer, foi uma reunião presencial. Eu frisei, ó, a minha preocupação é isso, e que esse problema vem acontecer. E ele falou, não, eu entendo, mas mesmo assim eu vou arriscar. E assim foi feito, né? E assim foi feito. Passado um tempo, tudo que eu tinha previsto aconteceu. Não é porque eu tenho bola de cristal, não é porque, enfim, eu sou a melhor profissional de recursos humanos do universo. Foi porque eu fiz o processo corretamente, de forma que deveria ter sido feito. Eu apliquei as ferramentas que eu deveria ter aplicado, eu fiz a minha análise com cautela, eu conhecia aquela vaga muito bem, eu conhecia a empresa muito bem. Isso me propiciou ter um processo assertivo, uma visão assertiva, porque eu também tinha toda a bagagem de RH, né, que me propiciava também aquele momento de observação, de saber, né, aquilo que era subjetivo meu. Não, eu não fui com a cara desse candidato, então eu sabia o que era meu e separava, me ative ali a realmente as informações que estavam sendo trazidas através das ferramentas, das técnicas, que eu acreditava muito. Então, a partir daquele momento, né, que essa pessoa começou a dar problema, e enfim, foi muito desgastante para a empresa, porque era um cargo extremamente estratégico, e substituir cargos estratégicos, assim, entrar pessoas que não dão certo, causa prejuízos para a empresa, prejuízos de tempo, financeiro, era um diretor comercial que devia trazer clientes, então impactava diretamente no financeiro, impactou em equipe, porque a equipe ficou desmotivada, enfim, foi todo um transtorno, tá?
E a gente teve que, a gente acabou tendo que substituir essa pessoa, a empresa perdeu esse tempo valioso de já estar com a pessoa certa desde o início, produzindo, trazendo resultado. A própria equipe fica com aquela descredibilidade, né, com relação ao cargo, todo mundo que entra nesse cargo sai, gera uma tensão ruim dentro da empresa. E eu me lembro que depois disso, né, quando a gente abriu o processo seletivo novamente, o dono da empresa, né, se reuniu comigo e ele falou: Elisandra, dessa vez eu não vou me meter, eu vou confiar em toda a sua análise, porque, enfim, eu te contratei para isso, você é especialista nisso, não sou eu. Eu percebi que, né, não adianta a gente teimar, então eu vou me ater às suas análises, e eu sei que elas são criteriosas. Então, vai fundo, faz o seu processo seletivo como você sempre fez. A partir daquele momento, olha a credibilidade que o departamento ganhou, né? A credibilidade que o departamento ganhou. Nem de longe eu estava torcendo para dar errado, né? Eu torço para dar errado para que o pessoal veja que eu estava certa. A posição é justamente o contrário. Eu quero que as pessoas valorizem o nosso trabalho porque ele dá certo. Porque a gente acerta, porque as pessoas certas entram no cargo. Porque as pessoas, os gestores ficam satisfeitos com as contratações. Então, o parecer, ele vem para isso, para trazer credibilidade, para trazer confiança no nosso trabalho, para trazer profissionalismo. Então, se as coisas ficam muito soltas, fica muito no boca a boca, ou fica, sabe, muito na parte técnica, e eu não me aprofundo na parte comportamental, eu estou abrindo espaço para as pessoas não acreditarem no processo seletivo do RH, acharem que a gente fica fazendo vaga lá de maneira automática, que o que a gente faz qualquer um poderia fazer. Não é assim? O gestor, ele acha que ele é o recrutador da parada, né? Enfim, que a gente só faz a parte operacional antes, que é achar os candidatos para eles. Então, é importante a gente se posicionar como especialistas, e o parecer traz esse profissionalismo, tá? Ok. Então, dentro do parecer, eu vou trazer dois tipos de análise. Dentro da gestão de pessoas por competências, que é o modelo de gestão de pessoas que eu acredito, que é o modelo de gestão de pessoas que eu aplico nos meus clientes, que é o modelo de gestão de pessoas que eu ensino para os meus alunos. Dentro desse modelo de gestão de pessoas, o parecer ele tem duas partes importantes, que é a parte quantitativa e a parte qualitativa. A parte qualitativa é onde eu vou analisar, né, aspectos mais qualitativos mesmo, que é o perfil técnico, né, as competências técnicas, a experiência, o perfil comportamental, as competências comportamentais que eu mapeei para o cargo, a avaliação que eu fiz ali, comportamental da pessoa, tudo isso é a parte qualitativa que entra ali no meu parecer. E também tem a parte quantitativa, que é o quê? Os graus. E aí, pode ser até que pareça que eu estou falando grego nesse momento, porque não vai ser a minha intenção aprofundar em graus aqui com vocês hoje. Posso até trazer esse ponto depois, mas eu quero explicar o que são graus dentro de uma gestão de pessoas por competências, dentro de um processo seletivo desse modelo de gestão de pessoas. Então, olha só, se eu mapeei que para um determinado cargo eu preciso de uma determinada competência, vamos colocar aqui que a competência é comunicação. E se eu mapeei que um outro cargo, que eu também estou com vaga aberta, também precisa dessa competência comunicação, não necessariamente a comunicação que essa vaga precisa é do mesmo grau de complexidade, de intensidade, de desempenho que esse outro cargo precisa de comunicação. Às vezes, esse cargo aqui vai precisar de uma comunicação muito mais intensa, precisa do máximo grau de comunicação, precisa ser assim, ter essa competência extremamente desenvolvida. Enquanto que esse cargo aqui precisa ter comunicação, mas não precisa ser assim tão desenvolvido. Pode ser um grau mais simples, pode ser alguém que está começando a desenvolver a comunicação, mas que já está ok, né? Que já está num nível aceitável para essa vaga. Então, às vezes, parece que eu estou fazendo a mesma avaliação. Eu estou avaliando comunicação aqui e estou avaliando comunicação aqui. Então, eu estou fazendo perguntas que avaliam comunicação aqui e as mesmas perguntas que avaliam comunicação aqui. Pode ser que realmente eu esteja fazendo as mesmas perguntas, mas o que eu espero de resposta vai ser diferente. Aqui eu espero avaliar que esse candidato tem 100% da sua comunicação desenvolvida, que ele está, assim, no máximo da sua comunicação desenvolvida. E nesse candidato eu estou esperando menos. Se ele me entregar uma comunicação bacana para a vaga, já está ok para mim.
Então, esse grau é justamente isso. Eu tenho que definir o grau que eu espero daquela comunicação ou daquela competência. Nesse caso, o exemplo foi a comunicação. Então, além de eu mapear as competências que eu preciso para o cargo, então, para esse cargo eu preciso de persuasão, de comunicação, de liderança, e de trabalho em equipe. Vamos supor, tá? Tô chutando aqui. Então, para esse cargo eu preciso dessas 4 competências. Ok, mas em que grau? Os graus, eles vão de 1 a 5, sendo 5 grau máximo e sendo 1 grau mínimo. Então, às vezes, eu vou colocar aqui, ó, nessa competência de comunicação, eu preciso grau 5, preciso que seja extremamente desenvolvida. Agora, nessa que trabalhei aqui, pode ser grau 1. Então, eu vou definir os graus que eu espero, e depois, na minha análise do processo seletivo, eu vou entender que grau o candidato tem. Às vezes eu estou esperando grau 1 e ele vai ter grau 5, beleza, né? Superou as expectativas, mas não precisava. Se eu espero grau 5 ele tem grau 2, grau 3, grau 1, aí já me preocupa. Será que ele vai conseguir fazer as atividades que exigem essa competência? E aí eu não vou aprovar esse candidato naquele momento, tá? Então, dentro do parecer também vai essa questão dos graus, vai a análise de quais são os graus que eu esperava e quais foram os graus que o candidato apresentou. Isso vai me dar argumento para a empresa. Olha que credibilidade que isso traz para o processo seletivo. E aí, gente, né, o mapeamento de competências, definição de grau, não é da nossa cabeça, existe uma técnica para se fazer isso. Participem da maratona, vocês vão entender mais sobre mapeamento de competências, vocês vão entender mais sobre esse modelo de gestão de pessoas. Mas a intenção é que vocês entendam que existe isso, que isso é uma possibilidade. Muita gente não sabe nem que isso existe, tá? E aí trazer isso para vocês, para já abrir o olhar, já é importante. Tudo bem? Ok. A importância disso no processo seletivo, como eu já disse, então, credibilidade, formalização das coisas para proteção do RH, né? Para eu me proteger de, ó, essa foi a minha conclusão do candidato, então não adianta agora colocar a responsabilidade em cima de mim. Né? Aqui está escrito que isso aqui poderia ser um problema, aqui está escrito que isso aqui não estava totalmente desenvolvido. Então é importante essa formalização também, tá bom? Ok, e também isso traz para a gente uma análise melhor. Pensa só, uma coisa é eu estar analisando dados que estão soltos aqui na minha cabeça, outra coisa é eu parar, estruturar tudo isso que eu analisei num documento e aí poder olhar para aquilo de uma forma mais estruturada. Aquilo me dá até mais segurança para tomar uma conclusão sobre aquele candidato, tá? Ok, qual que é a estrutura de um parecer? Primeiro, cabeçalho. É importante a gente ter um cabeçalho, onde vai ter ali todas as informações sobre aquela vaga. Então, você pode colocar o nome da vaga, o nome do candidato, quem foi a área solicitante daquela vaga, o líder solicitante, se você quiser colocar, qual foi a data de abertura da vaga, a data de envio do parecer, ou seja, informações importantes para você ter no seu controle ali, daquele processo seletivo que você quer formalizar no parecer, tá? Outra coisa importante, outro dado do seu parecer é o dados do candidato ou dados da entrevista. Nesse caso, você vai colocar os dados principais do candidato. Não é a nossa intenção explorar a vida pessoal do candidato. Por quê? Porque a vida pessoal do candidato não só não pode, como não deve ser utilizada como critério de aprovação ou de reprovação das pessoas. Então, se eu não vou usar o fato da pessoa ter filho, do pai da pessoa ser CEO ou ser pedreiro, do fato de ter irmão ou não ter irmão, do fato de morar não sei aonde, eu não sei, se eu não vou utilizar esses dados para aprovar e nem reprovar, por que esses dados vão ter que estar no meu parecer? Então, os dados que vão estar no meu parecer são os dados básicos para que a outra pessoa que vai entrevistar conheça minimamente aquele candidato. Você pode colocar ali uma idade, né? A cidade que ele mora, se isso for importante. Se você mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, que talvez seja importante saber se ele mora do outro lado da cidade, né, ou não, talvez você possa colocar, mas lembre-se, coloque só aquilo que realmente pode ser utilizado como critério de exclusão ou de aprovação. E seja justo nesse sentido. Nós, como profissionais de RH, é que temos responsabilidade de propagar critérios que sejam justos. Então, se um líder chega para mim e fala, olha, Elisandra, eu quero que seja homem,
a minha vaga, eu quero que seja mulher, eu quero que não tenha filho, eu quero que seja solteiro, eu quero que more aqui perto, você tem que indagar e se posicionar. Por quê? Qual que é o motivo? Ah, porque uma vez eu tive uma pessoa que morava longe e não deu certo. Olha só a generalização que às vezes as pessoas fazem por conta de um ou outro caso. Né? Não significa que todos os casos vão ser iguais. Não significa que a pessoa que mora perto vai dar certo porque ela mora perto, só porque a que mora longe não deu. Tipo, a preposição inversa não é verdadeira necessariamente. Então é importante que a gente se posicione como profissional de RH dentro da importância de um processo seletivo justo, de um processo seletivo que não seja discriminatório. É a nossa função, quando o líder chega e fala que quer um estagiário com experiência, dizer para ele, olha, melhor a gente contratar uma pessoa sem experiência, com um perfil comportamental bacana, que tenha potencial de crescer aqui dentro, que tenha potencial de se encaixar na cultura, que esteja de acordo com os critérios que a gente busca, né, em futuros colaboradores, para que você treine essa pessoa e desenvolva ela e ela possa ser um futuro líder aqui dentro, crescendo aqui dentro e se desenvolvendo aqui dentro. Então, é muito importante a gente se posicionar também com relação ao que é pedido para a gente. Lembra? Para a gente analisar e não só replicar. Então, não é porque o líder pediu aquilo que eu vou necessariamente fazer. O processo seletivo, os recursos humanos são responsabilidades do RH. Então, eu devo me posicionar em relação àquilo. Nem que eu perca essa briga, mas eu preciso, pelo menos, me posicionar como especialista do que eu estou fazendo. Olha, eu entendo de mercado, eu entendo de candidatos, eu conheço o mercado de trabalho. E essa suposição que você está fazendo, apesar de eu compreender que é um medo, então lembre sempre, né? Se posicionando de uma maneira a trazer outra pessoa para o seu lado, nunca, né, em confronto, porque senão a pessoa ela vai confrontar com você também. Então traga ela para o seu lado. Olha, eu entendo o seu medo, realmente muito chato, né, ter perdido essa pessoa desse jeito, te deixou na mão e tudo mais. Mas olha, vamos manter o critério aberto, porque assim, o fato dessa pessoa não ter dado certo não significa que outras pessoas, né, com esse mesmo critério não vão dar. E também o contrário também não necessariamente é verdadeiro. Pessoas que não têm esse critério vão se encaixar. Então, assim, deixa eu fazer o processo da maneira que eu né, pretendo fazer, com critério, com análise. Pode ficar tranquilo que eu vou analisar todos os pontos importantes para a vaga, né? E aí você conhece os finalistas e se mantém aberto para isso. Vamos combinar assim? Então é muito importante a gente ir se posicionando e quebrando essas vertentes. Eu achei importante frisar isso porque, enfim, é algo que é nosso papel e é um papel importante nosso, tá? Então, dados do candidato, dados da entrevista. Então, se você colheu ali na entrevista por competência, informações que, enfim, que a pessoa é mais extrovertida ou introvertida, pega aquelas características principais que você observou, coloca ali no seu parecer. Formação acadêmica é um outro tópico que deve estar dentro do seu parecer. Você vai colocar ali o resuminho, né, da formação, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cursos, tá? Enfim, toda essa parte de capacitação que a pessoa passou, você vai escrever ali um resuminho, só para o líder saber, tá? Breve histórico profissional, então não significa que você vai colocar toda a trajetória profissional daquele candidato, até porque tem candidatos que têm uma trajetória tão longa que a gente ficaria ali páginas e páginas de um parecer só nisso, não é a intenção é a gente frisar, né, os pontos importantes da trajetória profissional daquele candidato, os pontos que são relevantes para aquela vaga. Então, quais foram as experiências mais relevantes para aquela vaga, as atividades que esse candidato exerceu que estão dentro do que está sendo exigido pela vaga. Então, colocar ali um breve histórico profissional daquele candidato. Checagem de referência, você pode optar por pôr ou por não pôr, tá? Tem empresas que checam, tem empresas que não. Independentemente se você checar ou não checar, também não pode eliminar candidatos por conta de referência. Você pode checar como um fator extra de você colocar quando a referência é boa, você coloca no parecer, dá um up daquele candidato, né? Traz uma credibilidade para aquele candidato. Se a referência não foi boa, você não vai colocar no seu parecer, porque você não pode, né, eliminar, ou pelo menos você não pode
deixar de dar oportunidade para aquela pessoa passar para uma próxima etapa do processo seletivo por conta disso, isso não é questão minha, não é lei, tá bom? Ok. Instrumentos de avaliação utilizados, então você vai especificar no seu parecer quais foram os instrumentos de avaliação que você utilizou, para ficar claro para o gestor ou para quem quer que seja que leia aquele parecer, que você não tirou aquelas coisas da sua cabeça, que você tirou aquilo de ferramentas. Então você vai colocar lá, se você utilizou o DISC, você vai colocar DISC. Se você tirou aquilo de uma grafologia, de um enneagrama, você vai colocar. Se você aplicou entrevista por competência, você vai colocar. É uma ferramenta de avaliação. Então, quais foram as suas ferramentas de avaliação? Você vai colocar competências, então, quais foram as competências que você mapeou para o cargo e, enfim, quais são as suas conclusões com relação àquelas competências, se a pessoa tem, não tem, quais são as principais características da pessoa dentro daquilo. Perfil comportamental, fazer um resuminho do perfil comportamental dela. Se você aplicou o DISC, é um resuminho do DISC, um resuminho do perfil dela, você vai colocar lá. E uma conclusão. É importantíssimo ter conclusão, tá? Por quê? Porque é na conclusão que você vai fechar tudo que você falou até agora, dizendo, ó, de acordo com tudo que foi especificado no parecer e tudo que foi especificado para a vaga, o RH, então, aprova esse candidato para a próxima etapa do processo seletivo, ou o RH reprova esse candidato para a próxima etapa do processo seletivo, que é a etapa final, ok? Então, você vai colocar a sua conclusão como profissional de RH, e é nesse momento que você vai colocar tudo que você quer se proteger. Então, eu preciso passar esse profissional para frente, de qualquer jeito, porque foi uma indicação, então eu vou colocar tudo que eu observei que pode dar errado nessa vida, né? Olha, esse ponto daqui pode trazer esse tipo de problema, né? É importante ficar atento a isso, aquilo outro, tá bom? E aí, eu quero colocar alguns pontos importantes. Quando a gente pensa em estrutura, ok, entendi a estrutura, Elise, entendi o que tem que estar dentro. Mas como que eu escrevo isso? Né? E existe uma forma profissional da gente escrever isso. Como profissionais de recursos humanos, a gente não pode colocar pessoas dentro de caixas, dentro sabe, de prisões. Pessoas não são isso ou são aquilo, elas estão. Então eu não posso dizer que aquela pessoa é agressiva ou ela é, né, aquilo outro. Por quê? Porque as pessoas estão em constante movimento, em constante mudança, e os testes, eles avaliam o momento atual da pessoa. Então, naquele momento que aquela pessoa passou pelo processo de avaliação, ela demonstrou aquelas características. Então, eu preciso, né, colocar no meu parecer de uma maneira profissional a minha comunicação. Então, eu preciso colocar termos como sugere, demonstra, indica, revela. Então, indica ser uma pessoa introvertida, revela tendência para isso e para aquilo, sugere, né, ser uma pessoa assim, assim, assado, demonstra características disso, daquilo. Então, utilizando esses verbos no início das frases, que você vai falar sobre o comportamento da pessoa, já traz esse profissionalismo do nosso olhar como RH. Inclusive, é algo indicado, tá, se fazer. Pareceres têm que ser feitos desse jeito, porque não é nossa função taxar aquela pessoa. A nossa função é dar ali um parecer do momento que nós avaliamos aquela pessoa, tudo bem? Ok, então eu não posso usar uma linguagem muito técnica, use uma linguagem mais acessível. Por quê? Porque quem vai estar lendo esse parecer é o gestor, é o dono da empresa, e você precisa que ele entenda aquilo que você está falando. Então não adianta você falar assim, possui características de autodepreciação junto com um estigma de não sei o quê. Não, peraí, o que isso significa em termos realmente de comportamento? Como que isso se demonstra na personalidade da pessoa? Coloca de uma maneira acessível para o gestor entender o que é aquilo realmente, né, na realidade daquele candidato. Fica uma linguagem clara para compreensão. Além disso, eu tenho que demonstrar o que foi avaliado, né? Então, eu não vou colocar lá coisas que não são exigidas para a vaga. Então, olha só, se para a vaga não precisava necessariamente ser uma pessoa organizada, por que eu vou frisar no meu parecer que era uma pessoa desorganizada?
não precisa ser organizado para essa vaga. O fato da pessoa ser desorganizada não vai influenciar nas atividades desse cargo. E eu estou dando um exemplo, tá? Comunicação. Não necessariamente para aquela vaga, às vezes, vai precisar de ser uma pessoa com comunicação desenvolvida, né? Porque ela, enfim, vai fazer coisas que não utilizam a comunicação. Então, por que eu vou colocar no meu parecer que a pessoa não tem uma comunicação desenvolvida? Entende? Eu estou ali analisando algo que não precisava para o cargo. Então, lembre-se de se ater ali no seu parecer a realmente as coisas que precisam para o cargo. Senão, você vai estar, enfim, saindo do propósito principal, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. A gente não está ali para avaliar se aquela pessoa tem uma personalidade boa ou ruim. Não existe personalidade boa ou ruim. Não existe competência boa ou ruim. Existe competência boa para um cargo, ruim para um cargo. Então, a pessoa certa no lugar certo tem que ser a nossa mentalidade. E por isso a nossa avaliação tem que ser em cima do que realmente a gente está avaliando para aquele cargo. Se não é necessário para aquele cargo, não precisa estar na minha avaliação e tá tudo bem, tá? Ok. O modelo de parecer pode variar de acordo com níveis de cargo. Então, por exemplo, você pode ter um modelo mais simples para cargos operacionais, que você coloca ali informações mais em tópicos ou mais simples, e aí você tem aquele padrão de modelo de parecer para os cargos que são operacionais. Você pode ter um modelo padrão de parecer para cargos de gestão, que aí é um modelo mais rebuscado, inclui mais dados, inclui mais ferramentas, e aí você pode ter outro modelo de parecer para esse tipo de nível. Então, você pode sim instituir modelos diferentes de acordo com níveis, mas você precisa ter modelos específicos. Não dá para cada parecer que você fizer, você fazer de um jeito. Tem que existir um padrão, tem que existir um padrão de análise, e o gestor ele tem que entender esse padrão quando ele receber o seu parecer, tá? Assim, o que vocês acharam desse tema? É um tema relevante para vocês? Vocês já utilizam o parecer? Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Se não, por que não? E se não, vai começar a fazer agora? Quero ver todo mundo fazendo parecer, trazendo, né, essa credibilidade para nossa área, se posicionando como especialista na área de recursos humanos dentro da sua empresa, se posicionando como responsável pelo processo seletivo, né? Enfim, é muito importante a gente ter essa ferramenta que nos auxilia demais a evitar e prevenir muitos problemas que a gente tem com relação ao processo seletivo. Muito obrigada, gente, por terem ficado comigo até agora. Beijo, beijo. Tchau, gente. Boa noite.